meninas do 8º ano do ensino fundamental, em especial aos meninos do 8º ano da Escola Municipal Dona Maria Sofia, em Felizlândia. Hoje nós vamos fazer uma revisão de equações do primeiro grau. Como assim uma revisão? Nós vamos rever as equações do primeiro grau, rever ela na forma de problemas. Então nós vamos usar probleminhas para resolver uma equação do primeiro grau. Então vamos lá para o primeiro exemplo. 3 números consecutivos somam 369. Determine o maior deles. No outro vídeo eu já falei sobre isso. Números consecutivos. Primeiro, o que é um número consecutivo? Número consecutivo quer dizer na ordem. Por exemplo, 0, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na ordem. Então, 3 números consecutivos. Como eu não sei qual é esse número, primeira providência, não sei qual é o número, eu vou chamar esse número de x. Então, eu vou escrever 3 números consecutivos. O primeiro deles é x. O x, como não tem número nenhum, é como se fosse x mais 0. X mais 0, que é igual a x. O segundo número, então, se esse é x mais 0, o segundo será x mais 1. E o terceiro, então, será x mais 2. Então, 3 números consecutivos. Consecutivos quer dizer na ordem. Estou usando a ordem. 0, 1 e 2. Não sei qual é o número, então x. Então, x mais 0, que dá x. Depois do 0 vem o 1, por isso x mais 1. Depois do 1 vem o 2, por isso x mais 2. Então, vamos lá. 3 números consecutivos somam 369. 3 números consecutivos somam. Então, a soma de 3 números consecutivos. Primeiro número, x, mais. Segundo número, x mais 1, mais. Terceiro número, x mais 2. 3 números consecutivos somam 369. Determine o maior deles. Então, eu quero descobrir qual é o maior. Mas, para mim descobrir qual é o maior, primeiro eu preciso achar o valor de x. E aqui formou uma equação do primeiro grau. X mais 1 mais x mais 2 igual a 369. Vou repetir. 3 números consecutivos. X, x mais 1 e x mais 2. A soma desses 3 é igual a 369. Formou uma equação, então vou resolver essa equação. Primeira coisa que eu observo, se tem pontinho de vezes ou se tem fração. Não tem nem pontinho de vezes e nem fração. Então eu só vou separar letra antes do igual e número sozinho depois do igual. Primeiro, as letras que já estão aqui antes do sinal de igual. Do 2 para cá é antes do igual. E do 369 para lá, depois do igual. As letras que já estão antes do igual é x, mais x e mais x. Como os 3 já estão no lugar certo, só vou descer. X, mais x e mais x. Agora, eu passo para depois do igual, onde fica somente os números. Primeiro, o número que já está depois do sinal de igual. Depois do sinal de igual, o número que já está é 369. Agora, antes do sinal de igual, eu tenho 2 números. Eu tenho o número mais 1 e eu tenho o número mais 2. Só que eles estão no lugar errado. O lugar certo do mais 1 é atrás do igual, então vira menos 1, porque quando eu troco de lugar eu troco o sinal. E o mais 2, no lugar certo dele também é depois do igual, ele vira menos 2. E aí é só fazer conta na frente do x, como se tivesse o numeral 1. 1x mais 1x mais 1x, 3x, igual 369 menos 1, 368. 368 menos 2, 366. Agora que eu cheguei no ponto, número, letra igual a número, significa que está na hora de achar o valor do x. Então, x é igual a 366 sobre o número da frente, que é
3. E aí é só dividir. Fração significa divisão. 366 dividido por 3 vai dar 122. Significa que o valor do x é igual a 122. Mas não foi isso que perguntou. Perguntou qual é o maior deles. Então eu vou descobrir quais são esses números. Os três números é x, x mais 1 e x mais 2. O maior deles vai ser o x mais 2. Porque esse é x mais 0, aqui está somando mais 1 e aqui está somando mais 2. Então, o maior deles é x mais 2. Vou calcular ele. O valor do x é 122 com mais 2. Então, o maior número vai ser igual a 124. Vamos agora para o exemplo da letra B. O triplo de um número menos 40 é igual à sua metade mais 20. Qual é esse número? Primeiro, como eu não sei qual é esse número, eu vou chamar esse número de x. Então, vamos lá. O triplo de um número. Já expliquei isso no vídeo anterior também. É só você acessar o vídeo, Equações Polinomiais do Primeiro Grau, que você vai ver. Então, o triplo de um número. Se o número eu não sei qual é, ele é x. O triplo é 3 vezes. Então, vai ser 3 vezes x. O triplo de um número. Triplo, 3 vezes. O número não sei qual é x. Triplo de um número, menos 40. Então, menos 40. É igual à sua metade. A metade de quem? Do número. Metade significa dividido por 2. Então, a sua metade, a metade do número vai ser x dividido por 2. Mais 20. Mais 20. Vou repetir. O triplo de um número, menos 40 é igual à sua metade, ou seja, a metade do número, mais 20. Qual é esse número? Formou uma equação do primeiro grau. Primeiro ponto, 3 vezes x é a mesma coisa de 3x. Primeira coisa que a gente vai observar numa equação, se ela tem pontinho de vezes ou se ela tem fração. Nesse caso aqui, ela tem fração. Se tem fração, vou tirar o mínimo múltiplo comum. Só que debaixo do 3x não tem nada, como se fosse 1. Debaixo do 40, como se fosse 1. E debaixo do 20, como se fosse 1. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, entre 2 e 1. Passo o traço, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 vai dar 2. E aí, o que eu faço? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Como se fosse qualquer continha de mais e menos com fração. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, vamos lá. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3x, 6x. Vou repetir. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3x, 6x. Menos 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 40, 80. Igual. Faço a mesma coisa com todas as frações. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, 1x, que é a mesma coisa de x. Mais 20 dividido por 1, 2. 2 vezes 20, 40. Em seguida, eu corto o mínimo. Então, a minha equação sobrou 6x menos 80 igual 1x mais 40. O que eu vou fazer? Eu vou separar letra antes do igual e número sozinho depois do igual. Primeiro, qual a letra já está aqui antes do sinal de igual? O 6x. Vou copiar ele. O igual está aqui. Depois do sinal de igual, eu tenho alguma letra? Tenho a letra 1x. Não tem sinal, é como se fosse mais 1x. Porém, ela está no lugar errado. Mais 1x, vem aqui para frente, vira menos 1x.
Pronto, acabou as letras, passo para depois do igual, onde são os números. Primeiro, qual número já está depois do sinal de igual? O número que já está depois do sinal de igual é o número mais 40, que é a mesma coisa de 40. Mas se quiser colocar mais 40, sem problema. Agora, antes do sinal de igual, eu tenho o número menos 80. Só que ele vem para depois do sinal de igual, troca o sinal, ele vira mais 80. Agora eu vou fazer as continhas. 6x menos 1x, 5x, igual 40 mais 80, 120. Cheguei no ponto. Número, letra, igual a número. Significa que está na hora de achar o valor do x. Então, x é igual. Igual a quanto? 120, que está aqui, sobre o número da frente, que é qual? 5. E aí basta dividir 120 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Sobra 2, desce o 0. 4 vezes 5, 20. Sobra resto 0. Então, o x vai ser igual a 24. A pergunta é, qual é esse número? Esse número é 24. Vamos agora para o último exemplo. Exemplo da letra C. 3 números pares consecutivos somam 702. Determine o menor deles. Mais ou menos parecido com o exemplo da letra A. 3 números pares consecutivos. Par consecutivo. 0, 2, 4. 2, 4, 6. 10, 12, 14. O número que você escolher. É lógico que eu vou preferir usar números menores. Então, eu vou usar 0, 2 e 4. Mas eu não sei qual é esse número. Eu vou chamar esse número de x. Então, o primeiro número vai ser x mais 0, que vai ser igual a x. Perdão. X mais 0, que vai ser igual a x. O segundo número vai ser x mais 2. E o terceiro número vai ser x mais 4. Vou repetir. 3 números, não sei qual é o número x. Só que ele tem que ser par e consecutivo. Então, eu peguei 0, x mais 0 dá x. Depois vem 2, x mais 2. E depois vem 4, x mais 4. Então, 3 números pares consecutivos somam 702. Então, eu vou montar o meu problema. 3 números pares consecutivos somam. Então, eu vou somar os 3 números pares consecutivos, que é x mais o x mais o 2 e mais o x mais 4. Esses 3 números pares consecutivos somam 702. Quer dizer, eles são igual a 702. Pronto. Formou uma equação do primeiro grau. Então, eu vou resolver a minha equação. Primeiro, vou procurar se tem pontinho de vezes ou se tem fração. Nesse caso aqui, não tem pontinho de vezes e também não tem fração. Então, eu só vou separar letra antes do igual e número sozinho depois do igual. Primeiro, do 4 para cá está antes do igual. E do 702 para lá está depois do igual. Então, vamos lá. O número que eu já tenho aqui antes do igual é o x, o mais x e o mais x. Todos 3 estão no lugar certo, que é antes do igual. Então, só vou copiar x, mais x e mais x. Agora, depois do igual, só vai ficar os números. Primeiro, qual número já está depois do sinal de igual? O 702. Ele também já está no lugar certo, então eu vou descer o 702. Agora, antes do igual, quais números eu tenho? Eu tenho o número mais 2 e tenho o número mais 4. Todos dois estão no lugar errado, estão antes do igual e o lugar certo deles é depois do igual. Então, mais 2 para vir para depois do igual vai virar menos 2. Mais 4 para vir para depois do igual vai virar menos 4. E agora eu vou fazer conta. X mais x mais x, quer dizer, 1x mais 1x mais 1x, 3x, igual 702 menos 2,
dá 700. 700 menos 4 dá 696. Então, 3x igual a 696. Número, letra, igual a número. Significa que está na hora de achar o valor do x. X vai ser igual a 696, que está aqui, sobre o número da frente, que é 3. X vai ser igual a 696 dividido por 3, que vai dar 232. Quer dizer que o x vai ser igual a 232. Só que não pediu, não foi para achar o valor do x, foi para achar o menor deles, ou seja, o menor número. Qual é o menor? 0, 2 ou 4? O menor é 0. X mais 0 vai ser igual a x. Então, se eu quero achar o menor, eu quero achar o valor de x. Então, eu já achei. X é igual a 232. Espero ter ajudado você. Boa sorte em seus estudos. Lembre-se, toda vez que você ler um problema e você não souber como resolver, tiver um número que você não sabe qual é, sempre você pode usar uma equação do primeiro grau para resolver. Espero que eu tenha ajudado. Não esqueça, ao final desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no meu canal.